Meu nome é Luísa e vou tentar explicar de maneira prática a divisão de frações. Imagine um bolo que você queira dividir entre seus amigos. Suponha que você vai cortar pedaços de 1/3 do tamanho do bolo. Achou muito grande cada pedaço? É que o bolo é pequeno. Continuando, podemos fazer a seguinte pergunta: quantos pedaços de 1/3 de tamanho podemos tirar do bolo? A resposta é fácil, mas não responda ainda. Vamos continuar nosso raciocínio. Isso é o mesmo que dividir 1/1, que é o bolo inteiro, por 1/3, que é o tamanho de cada pedaço. O resultado é 3. Ou seja, podemos dividir o bolo em 3 pedaços de 1/3 cada. Agora, vamos pensar de outra maneira. Em vez de dividirmos o bolo, podemos perguntar quantos pedaços de 1/3 de tamanho cabem em um bolo. Veja que isso é só uma maneira diferente de enxergar o mesmo problema. Concorda? A resposta também é fácil. Em um bolo, cabem 3 pedaços de 1/3. Isso é o mesmo que somar 3 pedaços de 1/3, ou, matematicamente falando, 3 vezes 1/3. Depois de todas essas informações, vai ficar mais fácil entender a divisão de frações. Assim, falar que um bolo inteiro dividido em pedaços de 1/3 rende 3 pedaços é o mesmo que dizer que em um bolo cabem 3 pedaços de 1/3. Note que na primeira maneira falamos em divisão e na segunda falamos em multiplicação. Isso acontece porque 3 é o oposto de 1/3. Essa relação funciona com qualquer fração. 1/10 é o oposto de 10 sobre 1. 7/3 é o oposto de 3/7 e assim por diante. Atenção! É dessa relação que surgiu a regra da divisão de frações que você aprendeu na escola. Para dividir 2 frações, a gente inverte a segunda fração e multiplica os respectivos numeradores e denominadores. A gente faz isso, pois essa conta de multiplicação é equivalente à conta de divisão original. Finge agora que você tem um bolo e meio, ou seja, 3 meios de bolo e quer dividi-lo em pedaços de 1/4 de tamanho. Quantos pedaços você vai ter no final? Faça as contas! Depois me conte para quem você daria esses pedaços.